você pode falar um pouco das soluções? Porque você abriu bastante o espectro do que vocês fazem, né? Mas nossos leitores e ouvintes, eles gostam muito dos detalhes. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho das suas soluções. Legal. Bem, a Segura ela é conhecida por um produto principal que é chamado de PAM, que é Privileged Access Management. É um produto que ele protege a identidade privilegiada. Qual é o nosso objetivo? É garantir que dentro de uma organização, aqueles administradores, aquelas pessoas que têm privilégios de fazer configurações importantes nas máquinas, elas mantenham esses acessos sendo usados apenas para o bem da organização. Então, uma das ameaças que a gente quer proteger é o uso indevido de credenciais. Por exemplo, o que a gente chama de insider threat, uma ameaça interna. A outra ameaça é que, para fazer a gestão dessas senhas, isso é uma tarefa complexa. Então, é difícil de você fazer isso de maneira manual. Sim. Então, o que acontece é que as empresas acabam fazendo isso de uma maneira não muito adequada e esses acessos ficam espalhados na empresa. Eu costumo dizer que é assim, quando você chega... Você já viu naquele filme, quando você chega... no filme americano, que eles chegam na casa e embaixo do tapete tem uma chave? Sim, O que acontece no mundo corporativo é o mesmo, só que numa escala enorme. A gente imagina que tem de 4 a 5 chaves dessas debaixo do tapete para cada funcionário de uma empresa. Então, como é difícil de fazer a manutenção disso, essas chaves vão ficando espalhadas. E o que o atacante sabe? O hacker, ele é um cara que quando ele entra na empresa, ele já sabe que tem um monte de tapete com chave embaixo. Então ele começa a fazer o que a gente chama de movimento lateral e ele vai procurando essas chaves que estão mal guardadas. E aí, quando ele acha, ele usa essas chaves para ter acesso a um cofre, a um servidor importante, a algo relevante da empresa, porque essas chaves não estão sendo bem guardadas. Então, de maneira conceitual, o que o Senha Segura faz, agora o Segura faz, é encontrar essas chaves espalhadas na organização, trazer isso para dentro de um cofre e garantir que somente as pessoas que deveriam ter acesso àquela informação, àquela chave, tenham, e mais do que isso, dizer, quando elas estão usando essa chave, que o uso que ela está fazendo é correto. Se eventualmente no meio do uso ela decidir fazer alguma coisa danoso para a empresa, ele é capaz de identificar isso através de uma análise de comportamento e a partir disso cortar essa sessão. Então o nosso objetivo é garantir que a empresa tenha soberania da sua infraestrutura, que ela seja usada apenas para o bem da empresa e que nenhuma infraestrutura seja usada por um agente externo para prejudicar a empresa. Eu queria te perguntar uma coisa, que a gente que trabalha há muitos anos com tecnologia, a gente sabe que as empresas às vezes têm muita atenção com a área de segurança, mas pecam em alguns detalhes. Alguns detalhes, por exemplo, é quando um funcionário é desligado da empresa e fica com uma credencial válida. No caso da tua solução, isso é impossível, né? Porque esse controle é rígido. Quando a gente implementa essa solução, um dos riscos é esse que você falou, né? O funcionário vai embora, ele leva uma senha que só ele sabia e a empresa perde o controle. Um caso interessante aconteceu na prefeitura de São Francisco. Um funcionário saiu, ele controlava uma infraestrutura de trem ferroviário e aí ninguém conseguia mais operar os sistemas críticos porque ele levou isso embora. E ele foi preso, inclusive, por conta disso. Então esse é um tipo de acontecimento que pode impactar muito a empresa. Então o nosso trabalho é garantir que essas senhas fiquem em posse da empresa através de uma solução como Segura, que é de PAN, e toda vez que alguém precisa usar, ele faz isso através do Senha Segura. Então ele nunca sabe efetivamente esse acesso. Então se eventualmente ele vai embora da empresa, ele não tem acesso. O que a gente faz é tornar essas senhas de uso exclusivo da empresa, de desconhecimento dos funcionários. Então se bem implementado uma solução de PAN ou como é o Segura, você não vai ter esse problema nem esse risco.